É lógico que, como nós dissemos lá no começo, nós não temos a pretensão de colocar todas as estratégias de Satanás. E mesmo porque nós não somos tão especialistas assim nas estratégias de Satanás, não é? Mas nós precisamos ser especialistas nas estratégias de Deus. É aquela mesma questão de definirmos ou delinearmos a nota verdadeira e a nota falsa. Nós não precisamos ser especialistas nas notas falsas. O que nós precisamos ser especialistas é em saber detectar as notas verdadeiras. Então, essa é a ideia mesmo. Mas nós vamos colocar alguns elementos aí que a partir dos estudos das Escrituras Sagradas, nós podemos delinear quais são as estratégias de Satanás, não é? No eixo do tempo. Isso não significa que quando nós enumerarmos aqui as estratégias, só para a gente recuperar o que nós estudamos nas outras quartas-feiras, não significa que primeiro vem uma, depois vem a outra, enfim, todas as 5 estratégias. Em alguns momentos, todas as estratégias trabalham juntas aí. Satanás, ele coloca toda a sua força para destruir aqueles que não são seus, para destruir o povo de Deus. É que nós temos um Deus tão maravilhoso e tão grande, que diz assim, olha, você pode ir até aí em relação ao meu povo. Nós somos guardados, nós somos protegidos por Deus. Mas não é pelo fato de sermos protegidos e guardados por Deus, nós vamos abrir a guarda. Nós precisamos entender algumas estratégias, até para nós nos precavermos em relação a elas, ok? Então, a primeira grande estratégia de Satanás foi mentir como mentiroso ele é, mentir para o homem no sentido de fazê-lo cair. Deus tinha estabelecido algumas regras para o homem, para Adão e para Eva, e veio Satanás e desmentiu toda aquelas ordens que Deus, aquela ordem que Deus deu para eles. Então eles se rebelaram, eles desobedeceram, o homem entrou ali num processo de rebelião, ele achou muito bonito, ele achou muito gostoso, achou muito agradável, achou muito interessante o fato de ser igual a Deus, que foi essa mentira que Satanás engendrou ali, e aí não teve outra consequência. Nós vemos ali no capítulo 3 de Gênesis, como Deus penalizou o homem, penalizou a mulher, penalizou a natureza por conta daquela rebelião. Então nós vamos entrar em detalhes aí, mas nós vimos Satanás desarticulando, não é? Desarticulando o projeto de Deus. Ele já tinha feito isso ali no Éden, caiu de lá por causa disso, mas ele não perdeu o hábito e fez isso em relação ao homem, e aquilo que tinha sido criado por Deus de maneira tão maravilhosa, Satanás foi lá e desarticulou aquele projeto maravilhoso. Projeto para o homem, projeto para a família, projeto para a natureza, como nós vimos nessa segunda quarta-feira. Depois, a estratégia também de melar tudo aquilo que Deus, desculpe da expressão melar, mas entenderam qual é a ideia, né? Mas foi exatamente essa a estratégia, né? De melar tudo aquilo que Deus estava fazendo. Então nós vemos no Antigo Testamento vários momentos de Satanás tentando driblar, tentando desarticular o projeto de Deus. Ele fez isso quando colocou no coração de Caim matar Abel. Ele fez isso na construção da Torre de Babel. Ele fez isso quando Abraão mentiu, dizendo que Sara era sua esposa. Ele fez isso quando ele
trabalhou no coração de Moisés para matar aquele egípcio. Ele fez isso quando Moisés foi tentar pegar o povo ali no Egito e levá-lo para cultuá-lo no exército, no deserto, para cultuá-lo no deserto, e fez isso, não é? Tentando colocar no coração de Faraó todas aquelas artimanhas para impedir o povo, e ele fez isso em todo o tempo. Em todo o tempo, em toda a história de Israel, Satanás fez isso. Então é a estratégia de colocar empecilho em tudo aquilo que Deus fazia para rearticular o povo. Depois ele fez isso usando valores culturais, tentando confundir. Nós vimos isso, nós somos frutos da nossa cultura. Então, nós vimos como, principalmente a partir da Renascença, levando o homem a se emancipar das coisas de Deus e se envolver com o mundo secular, colocando o homem no primeiro plano, colocando o homem em primeiro lugar. Ele fez isso depois de 2 séculos, 3 séculos depois, no Iluminismo, fazendo com que a autossuficiência do homem fosse a marca. Então o homem não precisava mais de Deus, a razão lhe era suficiente. Nós vimos isso bem forte, que inclusive hoje nós somos frutos desses aspectos, desses valores culturais, muito daquilo que fazemos. Ele fez isso através da pós-modernidade, fazendo com que houvesse um desencanto com a religião. Então as pessoas hoje, eles se desencantam, de um lado se desencantam com a religião, de outro lado buscam qualquer nível de espiritualidade para satisfazer o coração do homem. Então nós vemos estratégias de Satanás trabalhando nesse nível, e inclusive hoje o que nós pensamos, o que nós sentimos e como nós operacionalizamos muito da nossa vida, tem a ver com muito dessas estratégias que ele usou a partir da Renascença, a partir do Iluminismo, a partir da pós-modernidade. Quando nós buscamos em primeiro lugar as nossas coisas e colocamos em segundo plano as coisas de Deus, quando nós nos importamos muito mais em sentir do que em pensar, do que em nos relacionar com Deus. O importante é nos sentirmos bem, né? Então, muitas vezes nós somos frutos dessa estratégia. Ele fez isso através de tumultuar os nossos relacionamentos interpessoais. Então nós vimos na quarta-feira passada como as decepções do dia a dia, os desânimos, os descontentamentos, as tristezas, as insatisfações, a contaminação com o século atual, o hedonismo, a discórdia, a desonestidade, como ele influencia a nossa cultura através desses valores que vão contra aquilo que Deus tem nos ensinado na sua palavra. Quando na sua palavra Ele nos mostra que nós não precisamos, nós não podemos confiar em ninguém, e nós nos decepcionamos muitas vezes quando nós confiamos nas pessoas. Então percebem como a palavra de Deus ela vai frontalmente contra esses valores que vivemos muitas vezes no dia a dia. Os desânimos que temos muitas vezes, os descontentamentos, as tristezas, as insatisfações, enfim. Depois, na quarta-feira passada, nós vimos como Satanás usou para atingir a integridade física dos cristãos, principalmente ali nos 3 primeiros séculos, e volta a fazer hoje novamente. E nós não sabemos qual é o nível das próximas estratégias dele em nos fazer, em nos levar ao limite das nossas forças, inclusive. Nós vemos isso, temos noticiários nos jornais, de muito disso acontecendo no Oriente Médio, de muito disso acontecendo no Oriente Maior. Inclusive, um texto que reflete muito disso que nós temos vivido hoje, em termos de
de atingir a integridade física dos cristãos nos 3 primeiros séculos. E hoje, é o texto que está em Hebreus, no capítulo 11, versículo 35 em diante, ele diz assim: alguns foram torturados e não aceitaram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição, e outros experimentaram zombaria e espancamentos, correntes e prisões, foram apedrejados e provados, cerrados ao meio, esse caso é o caso de Isaías, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno dessas pessoas, andaram vagando por desertos e montes, por cavernas e buracos da terra, e todos eles, embora recebendo bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa, visto que Deus havia providenciado algo melhor ao nosso respeito, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir, e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Assim, considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. No combate contra o pecado, ainda não haveis resistido a ponto de derramar sangue. Então esse texto mostra como essa nuvem de testemunha agiu em prol do testemunho de Cristo. Aliás, a palavra martírio vem da mesma raiz de testemunho no original. Testemunho significa marturel. Isso te diz alguma coisa? Martírio vem exatamente dessa palavra. Então, como eles testemunharam de Cristo, recebendo todas essas opressões? E como nós testemunhamos de Cristo hoje, mesmo não sendo atingidos na nossa integridade física? Às vezes nós nos sentimos tão pequenos, quando esses nossos irmãos tiveram as suas vidas ceifadas, ou tiveram os seus bens confiscados, os seus familiares mortos, e muitas vezes nós não conseguimos testemunhar do Evangelho de Cristo, sendo honesto muitas vezes, sendo fiel muitas vezes, sendo próximo de Deus, ou não abrindo mão daquilo que Deus quer que nós abramos, que nós não abramos. Então nós vimos aí algumas estratégias de Satanás. Agora, nós começamos bem porque nós falamos no projeto de Deus em relação à humanidade, esse projeto maravilhoso, esse projeto de construir essa natureza lindíssima, que não tem nada a ver com essa que nós vemos, e já a vemos como linda, como bonita, mas Deus construiu algo muito mais bonito. Nós nem imaginamos o quanto mais bonito, mais expressivo é. Ele construiu um homem, não é? Perfeito, que vivia que vivia junto de si mesmo, a sua imagem e semelhança. Ele construiu uma família abençoada e abençoadora. Nós nem imaginamos como é essa natureza, nós nem imaginamos como é esse homem, nós não imaginamos como era essa família, porque eles viviam perto de Deus. A dimensão era uma dimensão perfeita, era uma dimensão absoluta, uma dimensão maravilhosa, e que Satanás veio e enlameou tudo, não é? Mas eu quero terminar essa série com a realidade de que Deus
vem restaurando todas as coisas, e Ele tem supremacia nessa restauração. Deus vence no final. Nós sabemos qual é o final do livro, não é mesmo? Essa restauração, ela é muito especial. Então, eu quero fixar a minha atenção hoje nessa restauração. Como acontece essa restauração? Restauração do homem, restauração da família, restauração da natureza. Deus criou bem a natureza, o homem e a família. E Deus restaura de maneira perfeita o homem parcialmente, parcialmente perfeito, ou naquela área espiritual é perfeito, a restauração é perfeita. Ele restaura a família e restaura a natureza por final. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios 15, versículo 20 e 22. 1 Coríntios 15, versículo 20 e 22. E nós vamos perceber que do homem à semelhança de Adão, para o homem à semelhança de Cristo, começa-se a grande restauração da humanidade. Então, a partir do versículo 20 ali, ao versículo 22, quando ele diz para nós: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. A restauração começa aí. A restauração começa quando Deus se apresenta na pessoa de Jesus para ser o nosso modelo. Porque até então, o nosso modelo é Adão. O homem é criado à semelhança de Adão. Mas a proposta de restauração de Deus veio através de Jesus, o homem perfeito. Então, quando nós nascemos espiritualmente, nós nascemos espiritualmente à luz do que Jesus é, não do que Adão é. Então, do homem à semelhança de Adão, para o homem à semelhança de Cristo. Por isso é que nós precisamos de Jesus. Por isso é que a salvação em Cristo é primordial para a nossa restauração. E Jesus veio exatamente para isso, para reintroduzir o reino, aquele reino que foi tumultuado por Satanás. Jesus veio reintroduzir o reino, ele veio restaurar a retidão, e veio restaurar a santidade humana, ele veio reconduzir o homem ao seu status antes da queda. É isso que Jesus veio fazer. E precisaria ser o próprio Deus na forma humana para fazer isso. Homem nenhum conseguiria ser modelo, porque todos os homens pecaram. E todos os homens pecam e destituídos estão da glória de Deus. Então, como algum homem poderia ser esse novo modelo? Então, esse novo modelo é o próprio Deus na forma humana. É o próprio Cristo. Nesse sentido, em Cristo, nós somos uma nova criação. Olhem só, que coisa maravilhosa. Nós trazemos a semente, não mais de Adão, pelo menos numa parte de nós. Nas outras duas partes de nós, que já já a gente comenta, nós ainda somos semelhantes a Adão, mas espiritualmente falando, nós somos a semente de Cristo, nós somos descendências de Abraão em Jesus. Por isso é que ali em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, o que é? Nova criação. Então, quem está em Cristo é nova criação. E sendo assim, as coisas velhas já passaram e surgiram
coisas novas. Parte de nós tem a semente de Cristo, e parte de nós não tem a semente de Cristo. Nós somos elementos ou seres tridimensionais, fazendo uma divisão pedagógica aí. Nós somos corpo, alma e espírito. Quando você olha para o seu lado, ou mesmo olha para mim, nós nos entreolhamos, nós não vemos só corpo. Existe aí também a alma, existe aí também o espírito. O espírito é o que nos liga a Deus, é o que está plenamente transformado, à semelhança de Cristo. Tanto é que esse sentimento que nós temos, esse desejo que nós temos de adorar a Deus, esse desejo que nós temos de fazer as coisas corretas, esse desejo que nós temos de nos aproximar de Deus, é por causa dessa parte material que nos liga a Deus. É por causa do Espírito. Mas só que a nossa alma, que tem a ver com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso conhecimento, a nossa vontade, tudo isso não está transformado ainda. Então, essa parte material, que é a alma, ainda está na dimensão da carne, ainda está na semelhança de Adão. Por isso é que eu disse que parcialmente, parte de nós está 100% transformado. Isso é que faz com que a gente entenda que a salvação não se perde. Isso é que faz com que nós entendamos que recebendo Jesus, nós somos então nova criação. As coisas velhas já passaram, ou seja, aquela nossa estrutura adâmica quanto ao Espírito, já era. Se nós morrermos no momento em que nós recebermos a Cristo, nós vamos para o céu. Mas a nossa alma, a nossa vontade, as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa razão, tudo isso ainda está deformado pelo pecado, assim como o nosso corpo. Tanto é que nós adoecemos, tanto é que nós morremos, não é mesmo? Então, essa divisão tridimensional aí, é importante para a gente entender que parte de nós é semente de Cristo, e parte de nós é semente de Adão ainda. E a restauração do Espírito, como se dá? Então essa é a minha preocupação de passar para os irmãos e compartilhar com os irmãos o significado dessa restauração do Espírito, não é? E essa parte de nós que já está restaurada. Deus nos predestinou a sermos imagem de seu Filho, como diz lá em Romanos 8, 29. Isso é realidade nossa já hoje, salvos em Cristo. Pois o que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os predestinou, a eles também chamou, e os que predestinou, a eles também chamou, e os que chamou, a eles também justificou, e os que justificou, a eles também glorificou. Ele está dizendo para nós isto. Isso, irmãos, é para a gente tomar fôlego quando nós pensamos nas estratégias de Satanás, que elas são duras, elas são difíceis de ser administradas, mas no momento em que nós temos o nosso espírito restaurado, é como o apóstolo Paulo diz: nada nos afastará do amor de Cristo, nem morte, nem vida, nem doença, nada nos afastará do amor de Cristo. Nós somos a imagem de seu Filho quando olhamos essa parte imaterial que é o nosso espírito. O nosso corpo ainda não. Nós vamos ver quando vai acontecer essa restauração da nossa alma e do nosso corpo por completo. Então, quando nós recebemos a Jesus, nós somos regenerados, e não é uma regeneração ética.
Não é aquela regeneração ética, mas é um regerar, é um ser gerado de novo. Nós fomos gerados espiritualmente falando. Quando Nicodemos foi falar com Jesus, e Jesus disse que ele precisaria nascer de novo, ele entendeu num primeiro momento, com toda a inteligência e discernimento religioso que ele tinha, ele entendeu que precisaria voltar ao ventre de sua mãe, mas Jesus disse não. Nascer de novo significa nascer de Deus, como João nos ensina lá no versículo 10 a versículo 13 do primeiro capítulo de João. Eu vim para o que era seu, ele veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Não os que nasceram de varão algum, mas nasceram de Deus. Então, esse ser regenerado, esse ser gerado de novo, ele é gerado de novo à semelhança de quem? De Adão ou de Cristo? Não senti firmeza. Esse ser gerado de novo é semente de quem? De Cristo. Por isso nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus a partir disso. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Nós somos de natureza espiritual agora. Nós recebemos o Espírito Santo a partir disso. Então nós temos todos esses textos, Romanos 8, 9, 1 Coríntios 2, 1 a 16, Filipenses 4, 3, Romanos 8, 17, João 3, 3, que mostram exatamente isso. Nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, temos o Espírito Santo habitando em nós, temos o nosso livro, o nosso nome escrito no livro da vida, e por isso nós somos gerados de novo. Isso daí é o que teologicamente chama-se de regeneração, que não é a regeneração ética, não é? Mas é a regeneração espiritual. E a justificação, essas duas coisas acontecem no momento da salvação. A justificação é quando Deus, a partir de sermos gerados de novo, Ele justifica todos os nossos pecados. Ou seja, não somos nós que justificamos os nossos pecados. Não é a nossa boa intenção que justifica os nossos pecados. Não é a nossa capacidade de acertar que justifica os nossos pecados. Não é o fato de sermos bonzinhos que justifica os nossos pecados. Quem justifica os nossos pecados é o próprio Deus. Isso significa restauração do Espírito. Então, nós somos sementes de Jesus por conta dessa restauração espiritual. Agora, quando acontece a regeneração, a restauração da alma? A restauração da alma é um processo. É o nosso entendimento acerca de Deus, é a nossa vontade na direção da vontade de Deus. São os nossos pensamentos cativos a Deus. Qual é o nome disso? Começa com S. Santificação. A nossa santificação tem a ver com a restauração da alma. E é uma luta constante, é uma luta diária. É nós estarmos conquistando diariamente um patamar maior de crescimento espiritual, de salvação da nossa alma, no momento em que ela está sendo restaurada. Faça uma breve retrospectiva de como você era, nesse nível mental, nesse nível da alma, não é? Na tua vontade, nos teus sentimentos, nos teus pensamentos, quando você se converteu. Um pouquinho depois, e depois de 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos depois que você tomou essa decisão por Cristo. Bom, tem que ter havido um progresso. Aí é que está,
existem algumas pessoas que o progresso é mais inclinado, é mais rápido. Outros é mais lento. O crescimento espiritual é um crescimento mais lento, não é? Mas a restauração da alma se dá nesse nível. É a nossa vontade cativa, são os nossos pensamentos dominados em prol de Deus, ou seja, os pensamentos não são pensamentos mundanos que dominam a nossa mente e impulsionam o nosso corpo, mas os pensamentos de Deus que impulsionam a nossa vida, impulsionam a nossa mente. Por isso aquele texto que eu sempre cito, cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é conduzida pelos seus pensamentos. Se os seus pensamentos forem cativos a Cristo, a sua vida é conduzida na direção de Cristo. Aquele texto de Filipenses 4, 8 e 9 que diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Restauração da alma. O que aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Então nós vemos aí a restauração não só do espírito, que é momentânea, que é no momento em que nós tomamos uma decisão ao lado de Cristo, somos guindados ao status de filhos de Deus, o nosso espírito já está restaurado como antes da criação, tanto é que Ele é que nos leva para o céu caso nós morrermos, mas a restauração da nossa alma não, a restauração da nossa alma está em processo, a restauração da nossa alma está acontecendo ainda, e vai depender de nós, a nossa felicidade, e a eficiência da nossa vida vai estar na proporção do quanto nós investimos nisso. Se nós investimos forte na restauração da nossa alma, os irmãos entenderam qual é a dimensão da alma, né? Se nós investirmos fortes na restauração da alma, nós vamos ser o quê? Pessoas que curtem mais a paz, que vivem mais a paz, que experimentam mais a paz, como diz o final do versículo 9 aqui, e o Deus de paz estará convosco. Então essa restauração da alma, e nós vemos a restauração da família, que também é processo. Por isso é que a palavra de Deus, ela é o nosso modelo. Ela é o nosso modelo por quê? Porque ela é que vai fazer com que haja a restauração plena da nossa alma, ela é que vai fazer com que haja a restauração plena da nossa família, e eu sei que você ama a sua família, eu sei que você ama a sua família. Então nós vemos lá, o apóstolo Paulo ensinando como deve ser isso em Efésios no capítulo 5, quando ele fala do relacionamento do homem para com a mulher, qual é o modelo que o homem deve ter no trato da sua esposa. Os irmãos se lembram qual é o modelo? Qual é o modelo do homem? Jesus. E qual é o modelo da mulher em relação ao homem? Fácil, irmãos. Efésios 5. A igreja. Homens, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Mulheres, submetam-se aos seus maridos como a igreja submete-se a Cristo. Gente, mais uma vez, eu só vou abrir um parênteses e vou fechar logo em seguida. Submissão não significa colocar a mulher debaixo dos pés e espezinhá-la. Não é isso não. É respeitá-la. É amá-la profundamente. E amá-lo profundamente no caso da mulher. E no Salmo 127, Salmo 128, o Salmo 128 é a base da família restaurada. A família restaurada tem um modelo no Salmo 128, como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos.
Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. É realização, é felicidade, é alegria. Não isenção de problemas. Claro que não, porque essa vida ela é cheia de problemas, cheia de situações. Mas é uma vida da presença de Deus constante na nossa vida. O relacionamento dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, ali em Efésios no capítulo 6. Então nós vemos aí um modelo de família restaurada à luz da sua palavra, porque Deus tem esse projeto, Deus tem esse padrão. E a Bíblia Sagrada mostra qual é esse padrão. É a restauração da família, no âmbito material e em ascensão também. Faz parte da santificação. E a restauração do nosso corpo. Aí sim, os irmãos perceberam? Restauração do espírito acontece com Jesus. Aí ó, valeu. A restauração da nossa alma acontece com a santificação, com a busca, com o investimento nessa área para que a nossa vida seja transformada por ela até. E a restauração do nosso corpo agora. Alguém sugere algum texto da restauração do nosso corpo nas Escrituras? Se o pastor esqueceu aqui, quem que me ajudaria? Ninguém, né? Obrigado, hein? 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 14. Abriram aí? 1 Tessalonicenses 4, versículo 14 ao versículo 17. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, olha a base aí. Cremos também que Deus trará mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Esse dormiram aí não é o sono que nós conhecemos aqui na nossa experiência sensível, não. É morte mesmo, aqueles que morreram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Então essa é a ressurreição do corpo. Isso vai acontecer quando Jesus vier, não para colocar o seu pé na terra, mas quando vier nas nuvens e arrebatar a sua igreja. Então aqueles que morreram em Cristo terão o seu corpo restaurado. Terão o seu corpo independente se morreram queimados, se asfixiados, se morte natural, se assassinados, não importa. Eles serão restaurados. Com que corpo? O apóstolo Paulo ensina isso em 1 Coríntios 15. Mas nós temos uma boa ideia com o próprio Jesus. Não é? Já que o Jesus é as primícias. Não é? Então, quando Jesus morreu, ele ficou 3 dias ali, os 3 dias judeus, tá bom? Ficou 3 dias ali no sepulcro. Depois ele ressuscitou com um corpo diferente, com um corpo transformado, com um corpo glorificado. Mas os discípulos o reconheceram na maior parte das vezes. Então, o nosso corpo será tal qual o corpo de Cristo, exatamente aqui. Que ele, inclusive nesse texto, ele fala, não é?
Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, versículo 14, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. E em 1 Coríntios 15, naquele texto que nós começamos a trabalhar nele, a partir do versículo 42, ele vem dizendo assim, olhem só: assim será com a ressurreição dos mortos, o corpo que é semeado é perecível, e ressuscita imperecível, ou seja, que não perece, não morre, depois de ressuscitar. É semeado em desonra, ou seja, o nosso corpo físico, é semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado no nosso corpo em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Gente, é fantástico isso. Nós não poderíamos deixar de terminar essa série mostrando esses elementos de vitória. Porque as estratégias de Satanás são cruéis. Mas essa realidade, isso é realidade, é a realidade que não aconteceu ainda, mas porque é promessa de Deus, nós cremos como já acontecida pela fé. Então, o nosso corpo transformado, a nossa alma transformada, o nosso espírito transformado. E aí, por fim, a restauração da natureza. Toda essa natureza caída, toda essa natureza que geme, como Paulo fala, não é? Que essa natureza geme por conta do pecado. Esses problemas ecológicos todos que vivemos, isso tem a ver com o pecado, com a semeadura de pecado que foi colocada lá atrás, por Satanás e na direção de Adão, de Eva e de Adão. Então nós vemos ali, por exemplo, em Isaías, já partindo para o final, em Isaías 43, versículo 18 e 19. Folheie a sua Bíblia aí. Isaías 43. Versículo 18 e 19, ele dá um vislumbre disso. Quando ele diz ali: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ele já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber a meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. E esse texto se liga com o de Apocalipse, lá no final, capítulo 21, versículo 5, quando ele diz ali, versículo 5, aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E logo no versículo 1 do capítulo 21, quando ele mostra a Nova Jerusalém, ou seja, essa terra transformada, então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém que descia dos céus, enfim. Então nós vemos aí a restauração da natureza. Então, os irmãos perceberam como nós começamos essa série? Deus criou, perfeito todas as coisas, a criação de Deus. Depois do pecado,
pelas estratégias de Satanás, essa criação de Deus foi estragada, mas Deus, no final, Ele recria todas as coisas. Então a história espiritual, vamos dizer assim, ela começa com uma criação e termina com uma recriação. Deus começa fazendo boas todas as coisas, e Deus termina reconstruindo e restaurando boa todas as coisas. A despeito das estratégias de Satanás, nós somos restaurados, espiritualmente falando. Então nós temos o poder de não pecar. Adão e Eva também tinham esse poder de não pecar, mas pecaram. Mas como nós estamos restaurados à semelhança de Cristo, nós temos o poder de não pecar, e nós não podemos pecar. Mas quando nós pecamos, não é? João já nos ensina na sua primeira carta, aquele que diz que não peca é mentiroso, porque a nossa estrutura é uma estrutura corrompida ainda, mas aquele que confessa o seu pecado, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e aí nós somos restaurados novamente no nosso espírito. Pecamos, pedimos perdão, somos restaurados no nosso espírito. E assim nós conseguimos caminhar na nossa vida cristã de maneira consciente, não é, irmãos? Olha só como o cristianismo vai muito além de nós sentirmos alguma coisa. Vai muito além do que sentirmos coisas boas, coisas gostosas. O nosso cristianismo passa por um exercício de fidelidade, porque as estratégias de Satanás estão aí para nos passar a rasteira, para nos fazer cair. Mas a pressão do nosso espírito restaurado é que vai fazer com que nós digamos não. É o que vai fazer com que a gente diga não às propostas indecentes de Satanás. Fiquem atentos em relação a isso. Amém? Que o Senhor nos ajude a partir até do entendimento de todas essas coisas, nós podermos levar uma vida cristã com racionalidade. Isso é fé racional, irmãos. Fé racional é nós entendermos a nossa experiência cristã e vivermos com dignidade essa experiência cristã. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos Te agradecer. Queremos Te agradecer porque o Senhor nos faz entender as estratégias de Satanás, sim, mas o Senhor nos faz entender que o Teu projeto estratégico é muito mais eficiente, é muito mais eficaz do que as estratégias de Satanás. Obrigado, Deus, porque nós podemos entender que nós estamos restaurados no nosso espírito, e com isso nós já garantimos a nossa salvação. Mas ajuda-nos, ó Deus, a fazer com que a pressão sobre a alma não restaurada ainda, e ao corpo não restaurado ainda, possam ser maiores, a ponto de nós agradarmos o Teu próprio coração. Nós Te agradecemos, ó Deus, e Te pedimos tudo isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos agora entregar os nossos pedidos, que poderá até incluir este, de nós estarmos efetuando a nossa salvação em temor e tremor. Por isso que o apóstolo Paulo diz isso para nós: efetuai a vossa salvação em temor e tremor. Ele não está falando para que a gente se salve, ele está dizendo para que a gente operacionalize essa restauração na nossa alma,
e no nosso corpo a partir da restauração do Espírito Santo. Vamos entregar os nossos pedidos então, a começar pelas irmãs. Podem vir aqui à frente, aí depois eu quero convidar o pastor Adalberico para estar orando. Pode deixar, obrigado. Homens agora. Graça e paz, queridos. Nós vamos orar ao Senhor, nós vamos consagrar cada pedido e com muita fé, com muita esperança, com muita confiança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem nos socorrido, que nos alcançou, como o pastor Manuel trouxe com muita clareza ao nosso coração, nos alcançou com tão grande salvação. A esse Deus nós vamos orar nessa noite, sabendo que Deus é fiel, Ele honra a sua palavra, Ele diz na sua palavra: clama a mim e responder-te-ei. Então esse, como nas demais semanas, é um tempo de clamarmos a Deus e colocar diante do Senhor cada pedido, cada necessidade presente na tua vida, na certeza que Deus está nos ouvindo e Deus responderá. A palavra do Senhor diz assim no livro de Hebreus: aquele que chega confiadamente diante do trono da graça, num tempo oportuno encontra graça e misericórdia da parte do nosso Deus. Esse é o nosso Deus e Ele é fiel à sua palavra. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, de todo o nosso coração, por tão grande salvação, Pai, que um dia nos alcançou através da vida do Teu Filho Jesus Cristo. A Tua palavra nos afirma que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e fomos vivificados através da obra maravilhosa do Teu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Obrigado, Pai, porque um dia o Senhor nos concebeu em amor, e em amor o Senhor continua cuidando da história de nossas vidas. Obrigado a Deus, porque a nossa vida não está à mercê do destino, não está à mercê do acaso, não está à mercê daquilo que temos feito, ó Deus. Mas obrigado, Pai amado, Pai bendito, porque a nossa vida está sendo escrita, toda a nossa história de vida está nas mãos do Deus vivo. Obrigado, Pai, porque nós estamos nas mãos não somente de um Deus, mas de um Pai amoroso,
de um pai que um dia nos encontrou numa situação lastimável e nos salvou com tremendo amor, através da vida do Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado a Deus pelos ensinamentos que nós pudemos receber ao longo dessas 7 semanas, dessas 7 quartas-feiras, aqui na Igreja Batista Boas Novas. Obrigado a Deus porque aprendemos muito através da ministração da Tua Palavra, falando a respeito das estratégias de Satanás, que tem usado dos seus ardis para enganar até os Teus próprios filhos, Pai. Mas obrigado, Senhor, porque nós podemos nos lembrar que um dia Jesus Cristo, ali escrito no Evangelho de João, capítulo 17, Ele orou, Ele intercedeu, não somente pelos seus discípulos, mas Ele intercedeu ali pelas nossas vidas. E na sua oração, Ele rogou ao Pai que não nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do maligno. Ó Deus, obrigado porque esse mesmo Cristo continua intercedendo com total fervor pela vida dos Teus filhos, Pai, pedindo que não nos tire deste mundo, embora o mundo jaz no maligno, mas que o Senhor nos livre do maligno. Obrigado a Deus porque a cada dia nós podemos sentir e podemos desfrutar com total segurança dos livramentos e das ciladas que o inimigo de nossas almas tem lançado sobre nós. Obrigado a Deus porque verdadeiramente Cristo Jesus tem nos guardado, tem nos protegido. E se nós estamos de pé diante da Tua presença, Pai, é porque o Senhor Jesus tem nos segurado com as Suas mãos fortes e poderosas. E nós queremos nessa noite, ó Deus, Te agradecer pela vida de cada filho Teu, que numa atitude de fé, de esperança, de confiança plena, no Deus que nunca falhou e jamais falhará, estão entregando aqui, ó Deus, diante do Teu altar, os seus pedidos, as suas súplicas, Pai, os seus clamores, em diversas áreas de suas vidas. Ó Deus, Tu conheces perfeitamente, ó Pai, a necessidade presente na vida de cada filho Teu, na vida desses homens e mulheres, ó Deus, que ao longo dessas 7 semanas não cessaram de clamar, de pedir, de jejuar, de orar e de confiar e de esperar no Deus vivo. Ó Deus, nós consagramos ao Senhor cada necessidade presente na vida dos Teus filhos, aqueles que estão sofrendo, ó Deus, por algum tipo de enfermidade. Nós rogamos, Senhor, a Tua visitação sobre a vida desses amados, aqueles que estão aprisionados, Pai, pelos vícios, pelas drogas. Nós clamamos, ó Deus, pelo poder libertador de Cristo Jesus, porque Ele é o único que pode destruir as cadeias do inferno, que aprisiona a vida de tantas e tantas pessoas. Nós clamamos, ó Deus, pela vida daqueles amados e queridos amigos, familiares, que jazem nas trevas, aquelas pessoas, ó Deus, que ainda não conhecem a Cristo Jesus como Salvador e Senhor, aquelas pessoas que não somente estão caminhando a passos largos para o inferno, mas aquelas pessoas que já estão no inferno, e a Tua igreja, ó Deus, tem a missão, conforme nos ensina a Tua palavra, de romper as portas do inferno e salvar essas vidas, ó Deus, que estão aprisionadas pelo maligno. E nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus, pedindo a Tua ajuda, pedindo o Teu socorro, pedindo a intervenção de Cristo Jesus sobre a vida dessas pessoas. Ó Deus, nós rogamos pela vida de muitos dos que aqui estão, ó Deus, clamando pela oportunidade de trabalho em suas vidas, na vida de suas famílias. Ó Deus, nós estamos passando por tempos difíceis, Pai, em nossa nação e nosso país. Mas a Tua palavra nos ensina, ó Pai, a clamarmos a um Deus que tudo pode, a um Deus todo-poderoso, a um Deus amoroso, a um Deus misericordioso. E nós estamos clamando a Deus para que milagres aconteçam na vida dos Teus filhos, Pai. Obrigado a Deus porque o Senhor colocou à disposição
do teu povo te buscar e clamar e buscar a tua face nesse tempo, ó Deus. E que nesse tempo, Pai, o milagre aconteça na vida de cada um deles. Nós oramos, Pai, e consagramos cada pedido, cada necessidade. E nesse tempo, como bem lembrou o pastor Manuel, através da exposição da tua palavra nessa noite, ó Deus, esse tempo que é um tempo, ó Deus, de nos lançarmos nos teus braços e buscarmos, ó Deus, a santificação que só pode vir através do Senhor, através da tua palavra, Deus, porque a tua palavra diz: santifica-os na verdade. O próprio Cristo diz: a tua palavra é a verdade. Ó Deus, que esse, embora seja um tempo de muitas lutas, de muitas aflições, de muitos sofrimentos, de muitas investidas do maligno, seja um tempo, ó Pai, onde a tua igreja desesperadamente corra para os braços do Senhor. Ó Deus, que nós possamos vencer as barreiras, as batalhas, aquilo, ó Deus, que tem nos impedido de nos aproximar cada vez mais do Senhor. E que possamos, Pai, nesse tempo buscar o Senhor, vencer o desânimo, vencer o cansaço, vencer a preguiça, vencer o frio, vencer o calor, vencer todas aquelas coisas, ó Deus, que muitas vezes se levantam entre nós e o Senhor. Que nós possamos, ó Deus, te buscar de todo o nosso coração. E a tua palavra nos diz que quando nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, nós temos um encontro verdadeiro com o Cristo. Ó Deus, obrigado, Pai, por essa promessa que é tão real em nossas vidas. Buscar-me-eis, me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. Nós oramos agradecidos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo na vida do teu povo, na vida dessa igreja, e por tudo aquilo que pela fé, ó Deus, nós cremos que o Senhor ainda fará na vida do teu povo. Que na próxima quarta-feira, ó Deus, onde nós nos reuniremos aqui neste local para celebrarmos as vitórias que o Senhor nos concedeu, que seja um tempo de testemunhos para louvor e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E nessa confiança, ó Deus, nós seguimos em frente até aquele dia onde o Senhor haverá de nos chamar, ou até aquele dia, ó Deus, onde muitos de nós haveremos de contemplar o Senhor Jesus nas nuvens, chamando aqueles que são seus. Nós te louvamos e te agradecemos pela vitória conquistada na cruz do Calvário, através da vida do teu Filho Jesus Cristo. Nós te louvamos, Pai, te bendizemos o teu santo nome nessa noite e te agradecemos, Pai, pelo privilégio de fazermos parte deste povo abençoado que se chama pelo teu santo nome. Nós oramos assim e pedimos a tua bênção, pedimos as tuas mais copiosas bênçãos sobre a vida do teu povo, que eles saiam daqui com o seu coração cheio de fé e esperança, encorajados, Pai, para lutar as batalhas do dia a dia, sabendo que o Senhor está indo à frente, e com o Senhor indo à frente, nós estamos certos que o Senhor nos concederá a vitória. Nós oramos assim agradecidos, pedindo uma noite de paz e pedindo que o Senhor nos leve de volta para os nossos lares com total segurança. Nós assim oramos e agradecemos, nome santo e bendito do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, querido, querida. Que Deus te abençoe e até a próxima semana para esse encontro de celebração e de testemunhos aqui daquilo que Deus fez e daquilo que Deus continuará fazendo na tua vida. Deus te abençoe. Vá na paz do Senhor.